Olá, pessoal, bom dia. Hoje é dia 12 de setembro de 2024, são 9 horas e 8 minutos na capital federal Brasil e nós estamos iniciando aqui mais um encontro, mais um webinar aqui no Tech Brasil Advocates. E hoje nós temos ninguém menos que o Paulo Alvim, né, quem é ex-ministro de Ciência e Tecnologia e também um membro ativo aí, né, nas comunidades de inovação há muito tempo, né? E para nós conduzirmos aqui as nossas atividades, nós vamos ter aqui também, né, a Sandra Sinico, aqui é co-lead do Tech Brasil Advocates, né? Mas antes de passar a palavra aqui para a Sandra, só vou tomar liberdade aqui de compartilhar a tela rapidinho, né, para uma breve atualização aqui, né, sobre o Tech Brasil Advocates. Para quem ainda não conhece, né, o Tech Brasil Advocates, a gente tem aqui, né, o nosso site segue sendo techbrasiladvocates.net.br. Quem não participa ainda do Tech Brasil Advocates, né, nós temos aqui o nosso formulário de inscrição, né, que vocês podem clicar aqui e acessar o formulário, né, que tem uma série de informações e principalmente aquilo que as pessoas, né, dentro do TBA se voluntaria a fazer em termos de ponto focal, que pode ser local, pode ser setorial, pode ser em área de especialização e também os mapeamentos que nós estamos fazendo, né? Além, né, do cadastramento aqui no nosso site, a gente também tem um link para a página do Word Labs, e o Word Labs é onde nós temos as atividades do Tech Brasil Advocates sendo organizadas, né? Então, chegando aqui no Word Labs, clicando aqui nessa barrinha lateral aqui onde tem o fórum, a gente tem aqui os mapeamentos e algumas ações colaborativas que a gente tem em andamento aqui no TBA, né? Uma boa parte desse nosso trabalho envolve aqui mapeamento, inclusive, né, de estratégias nacionais, regionais, setoriais que a gente tem, né? E um dos documentos, né, que inclusive provocou uma série de encontros que nós temos aqui relacionados a políticas, estratégias públicas, é o mapeamento, né, que a gente tem aqui preliminar de estratégias feitas aqui pelo TBA, em que a gente tem aqui mais de 40 estratégias nacionais, fora algumas dezenas de outras políticas públicas aqui, mapeadas e reunidas de alguma forma, né? E muito do que a gente vem comentando, né, nos últimos tempos, é que a gente vive num país, né, que nós temos mais de 40 estratégias nacionais, algumas dezenas de políticas públicas e nem sempre elas se conectam e muitas vezes, aí a cada 4 anos, a gente tem muitas mudanças, né? E nessa jornada a gente teve já, né, a participação de colegas, né, como a própria Denise Pereira, que está aqui hoje, né, Denise? Te agradecendo aqui mais uma vez, o Públio também. A gente teve num dos últimos encontros que a gente teve com o pessoal que toca, né, a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, né, o Emery e a Natália Ruchel. E hoje nós estamos aqui com o Paulo Alvim também, né? Mas para a gente colocar as coisas nos trilhos, né, Sandra? Eu vou pedir então para a Sandra Sinico, que inclusive é jornalista, né, para assumir aqui a condução, né, das nossas atividades, Sandra. E conosco então, Sandra Sinico. Oi, gente, tudo bom? Muito prazer ter vocês aqui com a gente. Prazer, Paulo. Para quem não conhece um pouco da trajetória do Paulo, acho que era legal resgatar, né? O Paulo é de formação, ele é engenheiro civil e se formou lá no Rio de Janeiro, mestre em ciência da informação pela Universidade de Brasília. Trabalhou na secretaria, como secretário-geral adjunto do MEC, foi secretário adjunto do governo do Distrito Federal, foi secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, vice-diretor do IBICT, chefe de escritório da FINEP de Brasília e ex-ministro da Ciência e Tecnologia em 2022. Paulo, você é um agente da inovação de carreira, né? E a gente acompanha muito o teu trabalho, ele é muito respeitado e eu queria saber o que que você está fazendo hoje em dia e onde você está, e depois vamos falando sobre as políticas de inovação ao longo da história da sua trajetória. Tá, eu tô. Primeiro, bom dia. Vi que tem um monte de amigos aí participando. Eu até agradeço, é bom vê-los, né?
mesmo que virtualmente, né? Mas eu estou desde o segundo semestre do ano passado em Guarapuava. Guarapuava é no centro do Paraná, no Terceiro Planalto, né? Nos Campos Gerais, né? Estou no centro do Paraná e, a convite de empresários daqui, eu vim para cá ajudar no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação daqui. Desde agosto, né? Estou como diretor do Parque Tecnológico, aqui o Parque Tecnológico é privado, e a gente tem ajudado também, a nível de governo do Estado, convite, né, do governo estadual, em algumas iniciativas, né, tanto no que se refere aos ambientes de inovação, quanto também de uma ferramenta muito parecida com os nossos INCTs, que existe aqui no Paraná, que são os NAP, que são Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação, né? Então, eu tenho atuado na área de genômica, não sou da área de genômica, mas contribuo na aglutinação engenheirada e mais próximo da minha área de formação nesse sentido. Então, estou aqui literalmente engajado na área de aqui, na região de Guarapuava, que é acho que tem uma área de interferência de mais de 20 municípios, que totaliza uma população de 500 mil habitantes. Interessante, né? Tem 5 instituições de ensino superior, 2 públicas e 3 privadas, tem uma população universitária da ordem de 20 mil, né, pessoas, então é um arranjo bem interessante, já começa a ter alguns institutos de pesquisa, muitos laboratórios de universidade, inclusive de empresas, e que tem uma vocação agroindustrial, né, madeireira, e iniciando um trabalho muito interessante na área de oncologia, na área de saúde, inclusive com pesquisas genômicas na área de saúde, né? Então, hoje estou aqui, né, a convite, né? Você quer perguntar por que um carioca está fazendo aqui no Paraná, foi convite de amigos, né? E estou feliz aqui podendo contribuir, né? Como você já falou, comecei lá atrás, né? Nos anos 80, né? Entrei na FINEP em 80, mas no meu tempo não tinha iniciação científica, a gente era contratado com bolsas da Coptec, né? Então, entrei, vamos dizer, na pesquisa, na pós-graduação, ainda como aluno de engenharia, em 78. Então, é muito tempo no sistema, né? Vi algumas histórias, convivi com alguns atores chaves nesses quase 40 anos, né? De uma estruturação melhor que a gente tem hoje na área de ciência e tecnologia. Então, eu queria, aproveitando essa jornada tão longa, eu queria, se você pudesse fazer uma análise da trajetória da inovação no Brasil, né? Evolução e involução, enfim, o que você pode trazer de trajetória dentro do timeline e também vislumbrando um futuro, quer dizer, não só em objetivos de determinadas regiões, aderência de determinadas habilidades por região na inovação no Brasil. Quer dizer, o que você vislumbra ao longo desse processo como desenvolvimento da inovação aqui? Tá, primeiro eu sou um otimista, né? E como eu vivi mais de 4 décadas desse processo, acho que a gente vem evoluindo. Talvez não na velocidade que a gente gostaria, e eu em especial, mas a gente vem evoluindo, né? Eu gosto de me lembrar que quando eu comecei a trabalhar na FINEP, a gente era a Secretaria de Planejamento da Presidência da República, né? E lá estavam 2 braços que não se falavam, FINEP e CNPq, apesar das pessoas serem amigas, cada um tinha uma linha. Mas nós tínhamos naquela ocasião uma coisa chamada PBDCT, que a grande maioria daqui nem talvez tenha ouvido falar dessas siglas, porque a gente tem uma mania de siglas na área de ciência e tecnologia, que eram os Planos Brasileiros de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que eram cartas de intenção. Tá? Por quê? Porque
quando se falava em ciência e tecnologia, e aí também tem alguns marcos, nós somos uma área nova nesse país, né? Enquanto no mundo as universidades têm séculos, né, a gente conta nos dedos as que têm mais de 100 anos no Brasil. A universidade pública mais antiga do Brasil é a Universidade Federal do Paraná, né? A instituição de ensino mais antiga que a gente tem no Brasil é o OGIME, né? Então, e não tem, né, 200 anos. O mundo tem várias universidades que já faziam pesquisa há séculos, né? Então, nós somos uma economia, do ponto de vista científico e tecnológico, nova. A maior parte das nossas instituições tem menos de 50 anos. Nossa instituição mais antiga de pesquisa tecnológica, que é o IPT, tem pouco mais de 100 e poucos anos, né? A nossa instituição de pesquisa mais antiga é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem pouco mais de 200 anos. Então, nós temos instituições que são novas e a estratégia de ciência e tecnologia nesse país nasceu há 70 e poucos anos, quando foi criado o CNPq, né? Em seguida a CAPES, né? Com um foco muito importante que foi formar docentes para o ensino superior brasileiro, mas as duas instituições com um olhar de pesquisa científica. E isso é um marco, tanto que o nosso CNPq, né, serviu de exemplo para várias instituições, principalmente na América Latina, né? A gente não pode esquecer dessa... E aí tem a figura emblemática do almirante Álvaro Alberto, né, que iniciou a pesquisa nuclear também com a criação da CNEM. Ou seja, tem alguns atores e marcos muito significativos. Mas nós estamos falando de um fomento à pesquisa científica e tecnológica de 70 anos. Quando a gente fala de questão de inovação, e inovação é uma linguagem do século XXI, naquela época, eu me lembro quando a gente falava na FINEP, que foi a principal agência, né, e é a principal agência federal na questão inovação, né, a gente está falando de pouco mais de 50 anos, né? E lá a gente falava de desenvolvimento tecnológico. Eu entrei na FINEP nos anos 80 para trabalhar no ADTEM, Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Empresa Nacional. E naquela época a gente fazia nacionalização, fazia engenharia reversa, né, para desenvolver, na maior parte das iniciativas, substituição de importações, né? Esse foi a provocação, né? E em vários momentos, né, correndo em paralelo a formação da pesquisa científica e o apoio a algumas empresas, né, para se instalarem com tecnologia nacional. Algumas dessas empresas, né, nem existem mais. E nós fomos vanguarda em várias, né, áreas. Os melhores pistões que a gente tinha eram da Metal Leve, né? O Gurgel fazia carro elétrico nos anos 80. Né? E outros exemplos nós temos, né? Hoje a gente tem empresas de vanguarda tecnológica internacional. O grande exemplo que eu gosto de dar é os amigos da VEG de Santa Catarina, né? Mas nós tivemos uma trajetória que alguns ficaram pelo caminho, né? Comprados ou por barreiras técnicas a nível internacional, porque fazer inovação, fazer desenvolvimento tecnológico não é fácil, em especial no hemisfério sul. E aí vem a primeira questão fundamental, quando a gente fala, né, de uma política e de estratégia. Nós estamos no hemisfério sul. E o hemisfério norte tem outras estratégias. Apesar da maior parte do nosso capital humano ser complementação de formação no hemisfério norte, os nossos problemas são de países do hemisfério sul, né? E isso é interessante porque, por exemplo, um case de sucesso brasileiro, que é a Embrapa, foi quando a gente já atentou para isso, e foi fazer tecnologia para a agricultura tropical. Aí nós fomos sucesso. Como também nós somos caso de sucesso na área de saúde, quando a gente começa a atacar problemas, né, de saúde de um país, né, tropical.
Então, o que eu quero falar com isso é que a gente avançou muito. Hoje a gente tem uma densidade. Você vai falar, mas não é em todas as áreas. O número de doutores, o número de mestres que se formam anualmente no Brasil são números muito significantes. Nós estamos falando da ordem de 50 mil mestres, 25 mil doutores. Tem variações de ano para ano, em função, muitas vezes em função de bolsas, mas o que a gente forma de mestres e doutores anualmente, poucos países do mundo o fazem. E a gente sabe da qualidade, e aí a CAPES tem um papel estratégico, da qualidade que a gente tem dos nossos mestres e doutores, que são objeto de desejo no mundo inteiro. Todo mundo quer ter mestres e doutores formados no Brasil, né? Então, a gente avançou bastante na questão de formar capital humano qualificado. Os números são ainda aquém das nossas necessidades, mas a gente pode, com certeza, ter orgulho do número de mestres e doutores que a gente conseguiu formar nesses 70 anos, né? Nós não temos prêmio Nobel, isso é uma outra questão, né? É a questão, né, que vai acontecer em algum momento, né? Como já podia ter acontecido. César Lattes não ser prêmio Nobel é um dos grandes equívocos do processo de reconhecimento internacional, mas essa é uma outra e longa discussão, né? O que eu quero dizer é que a gente teve sucesso nessa política, né, de formar capital humano qualificado para a pesquisa brasileira. Um braço que ficou carente, né, foi a infraestrutura laboratorial. Não adianta ter gente se eu não tiver infraestrutura laboratorial, se eu não tiver combustível permanente, que é recursos para pesquisa, e isso a gente tem que registrar que a gente teve altos e baixos, né? Eu acho que um grande avanço foi quando o Congresso Nacional, né, falou que não pode mexer nos recursos dos fundos setoriais, que foi uma outra grande iniciativa, né? E aí eu gosto sempre de destacar a figura do Pacheco, lá de São Paulo, que ultimamente estava na FAPESP, que foi fundamental para a ampliação do número de fundos setoriais, né, que hoje são o principal recurso que a gente tem na área de ciência e tecnologia. Detalhe, né, recursos privados, mais uma jabuticaba que a gente consegue criar na nossa arranjo institucional de apoio, né, que, por ser setorial, tem limitações. Também fizemos alguns ajustes que permitiram que 20% vá para a infraestrutura, que a infraestrutura é importante, né? Tivemos problemas de cortes desde o seu nascimento, e aí eu gosto sempre de, nessa época eu era chefe do escritório da FINEP em Brasília, eu gosto sempre de lembrar conversas que eu tinha com o Pacheco. Eu falava, Pacheco, o dia que perceberem que o dinheiro cresce todo ano, porque nós estamos relacionados ao desenvolvimento da economia. E a economia não tem jeito, ela acaba crescendo, com taxas maiores ou menores, mas tem sempre um crescimento da economia. Então, o que acontece? O dia que nós crescermos os nossos orçamentos de fundo setorial, vai acontecer o quê? O que aconteceu? Cortar os orçamentos. E tem despesas na área de ciência e tecnologia que a gente só faz com despesas, né, de orçamentário, né? E aí a gente viu cair o orçamento das instituições de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que é um número muito significativo. Nós vimos cair o orçamento da CAPES, o orçamento do CNPq, né? E a FINEP ficou praticamente com a operação não reembolsável de operar os recursos do FNDCT. Com detalhe, né? Eu gosto de contar essa história porque pouca gente sabe. O FNDCT ele já existia, ele é anterior aos fundos setoriais. Ele é dos anos, já mais de 50 anos atrás. Quando a FINEP foi criado o fundo, o FNDCT, né? Quase que uma réplica do Funtec da época do BNDE, sem S, né? Para ter recursos orçamentários para o desenvolvimento da ciência e tecnologia brasileira. Então, o FNDCT nasceu robusto e ele começou a ter uma queda de aporte de recursos. Pouca gente se lembra disso porque não viveu essa época, né?
e o FNDCT começou a cair, a cair, a cair. Teve um momento que, por criatividade dos colegas, a gente foi buscar a parceria do Banco Mundial, e aí surgiu o PADCT, né? PADCT como um instrumento para fortalecer o FNDCT, porque exigia uma contrapartida nacional. Então, o governo brasileiro, para ter acesso aos recursos do Banco Mundial no PADCT, tinha que aportar contrapartida. E foi um período de fôlego do FNDCT. Acabou o PADCT, o FNDCT ficou zerado, né? Teve anos, e não foram poucos, que os recursos que as fundações de apoio à pesquisa operavam era superior ao FNDCT. O FNDCT renasce com os fundos setoriais, quando ele se transforma no fundo dos fundos, né? Mas com restrições por conta das regras de aplicação das origens do seu recurso. Mas é, com certeza, um instrumento diferenciado que a comunidade científica e tecnológica brasileira tem, que é os fundos setoriais. E aí eu sempre defendo, não basta não só ter a independência da utilização do FNDCT, nós precisamos voltar a ter orçamento nas instituições de ciência e tecnologia federal e principalmente as estaduais, né? Porque o que acontece? Todo mundo olha os recursos de ciência e tecnologia como aqueles que podem ser cortados, podem ser reduzidos. E eu gosto de lembrar, Sandra, uma história que a gente vai ficando velho, né? A gente vai fazendo linha do tempo, vai construindo os filmes. Na Constituinte de 88, né, a SBPC fez um trabalho muito importante. E ela mobilizou para que a gente tivesse 2% do orçamento público federal para ciência e tecnologia. E nós fomos derrotados pelo Congresso Nacional naquela época. E o governo federal não tem essa regra, né? Que foi um trabalho muito importante que a SBPC fez com o apoio da ABC. O que acontece? A SBPC continuou na luta. E enquanto se discutia as constituições estaduais, conseguiu a mobilização e praticamente todas as unidades da federação têm em seu orçamento estadual uma alocação de recursos da ordem de 2%. Os 2% é o famoso modelo FAPESP, que já existia, era exitoso, e que foi replicado em todos os estados brasileiros. E aí eu tenho que registrar o grande trabalho que a SBPC, através das suas regionais e principalmente das suas estaduais, fez junto à construção das constituições estaduais. Isso deu uma estabilidade que, em vários momentos, os recursos das fundações de apoio à pesquisa dos estados, somados, eram superior ao FNDCT. Só para você ter um impacto que se tivéssemos conseguido, né? E aí vai o primeiro desafio que eu ponho. A gente tem que ter esse artigo na Constituição brasileira. No mínimo 2% do orçamento federal orçamentário tem que ser destinado às atividades de ciência e tecnologia. Por quê? Porque pesquisa científica se faz com recurso público, e principalmente em instituições públicas de educação, ciência e tecnologia. Segundo, né, existe um risco. Infraestrutura de pesquisa científica se faz com recurso público, né? E não tem como não ser. É assim no mundo inteiro. E esse investimento público que alavanca e atrai o investimento privado, né? Então, eu acho que essa ainda é uma luta, né, da gente ter, a exemplo do que tem nos estados brasileiros, recursos vinculados a orçamento, que são complementados com os recursos privados dos fundos setoriais. Aí nós estamos falando de recurso, né, que dá uma estabilidade e equilíbrio para a área de ciência e tecnologia. Hoje é uma briga pelos recursos do FNDCT. E aí é interessante. Por que a gente tem que ter chamada? Porque a gente tem demanda maior do que a capacidade de oferta, né?
Quando a gente não tem essa situação, né, a gente podia trabalhar com fluxo contínuo. Eu sou de uma época que na FINEP a gente fazia fluxo contínuo, porque eu tinha poucos grupos de pesquisa científica. Eu chegava a ter instrumentos como apoio institucional. Eu não apoiava só projeto, eu apoiava a atividade de pesquisa científica e tecnológica daquela instituição, né? Os mais antigos vão se lembrar disso. O conceito de projeto que veio com o PADCT, né, dos conceitos das chamadas, foi porque a gente tinha uma demanda maior do que a capacidade de atender. É importante a chamada? É, mas não pode ser um único mecanismo. Em várias áreas é fundamental a gente ter mecanismos de fluxo contínuo, né? E vai o segundo desafio, como eu consigo manter fluxo contínuo, porque é a oportunidade da pesquisa, é a oportunidade da atividade. Eu falo isso, por exemplo, quando tivemos Covid, nós não tínhamos que pensar, tinha que fazer pesquisa na área do Covid. E a gente tinha que ter recurso orçamentário. Não, a gente tinha que ter uma disponibilidade para fazer fluxo contínuo e não só chamada, porque o mecanismo de chamada tem uma temporalidade e um mecanismo operacional que muitas vezes é mais complexo e você acaba levando tempo. E emergências, e existem emergências onde a ciência é o único caminho para resolver, precisam ser mais ativas e velozes. Então, mecanismos de fluxo contínuo que a gente já operou nesse país, no início do FNDCT, a gente precisa ter. Hoje a gente tem algumas iniciativas, tanto do CNPq quanto da FINEP, de operar, mas com valores pequenos e com muita dificuldade. Por quê? Porque a gente não tem orçamento. A gente depende de recursos do FNDCT. Então, o que eu quero falar com isso é que a gente sabe como fazer e precisa organizar. Eu queria voltar porque eu falei do BDCT, que era feito em... Né, a gente tinha uma pessoa de referência nessa época, que era o Reis Veloso, que era um cara de planejamento, que tinha toda uma lógica. Mas é importante a gente lembrar que em 85, né, a figura do ministro Archer, e principalmente de uma pessoa que está entre conosco até hoje, que é o Luciano Coutinho, quando a gente teve a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, isso é emblemático em 85, e naquele momento se definiu algo que era muito importante para o país, que foi áreas prioritárias, né? Os recursos são finitos. Isso não quer dizer que a gente tem que apoiar só essas áreas, mas a gente precisava ter uma concentração de recursos em áreas estratégicas para o país. Naquele momento, a gente definiu, se falava em informática, se falava em automação, se falava em biotecnologia, se falava em materiais estratégicos, se falava em química fina, né? E nós tivemos naquela oportunidade 5 áreas estratégicas para desenvolver nesse país. Teve um grande esforço de formar capital humano naquela época, e a gente se beneficia até hoje disso, mas se nós analisarmos, o único setor que teve continuidade como uma política pública, né, e uma estratégia setorial de desenvolvimento foi o setor de TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação. E isso é importante porque nós tivemos a lei de informática, que depois, por pressões da OMC, foi convertida na lei de TIC, que até hoje nos permite ter, no hemisfério sul, a única base fora da Ásia, Europa e Estados Unidos que tem uma capacidade de pesquisa científica em microeletrônica, nas novas tecnologias digitais, e uma base de empresas que já foi maior, mas hoje são 600 empresas que, por exemplo, quando eu falo em semicondutores, que foi um desafio nos últimos 4, 5 anos, a gente consegue fazer isso no Brasil, né? Então, política setorial para ciência e tecnologia, com um viés de ciência, tecnologia e inovação, é uma estratégia de desenvolvimento, é uma estratégia de soberania, né? Soberania tecnológica, né? Então, aí vem um outro desafio que eu coloco quando a gente pensa em política pública e estratégia, que é a questão de fazer escolhas, que não é fácil, né? Mas
no equilíbrio, capacidade, competência científica e tecnológica, com densidade empresarial e capacidade empreendedora, a gente consegue se posicionar a nível internacional com geração de postos de trabalho de qualidade e geração de nota fiscal, como diz meu amigo Silvio Meira. Isso faz diferença. Isso é agregação de valor. E aí, hoje, a gente fala um país que tem a quantidade de biomas que tem uma riqueza de biodiversidade, não dá para a gente abandonar a biotecnologia, né? A biotecnologia merece, né? Eu me brigo por isso. Está na hora da gente ter uma política de biotecnologia baseada em ciência, tecnologia e inovação, que vai precisar formar muita gente, né? A gente trabalhando aqui em genômica, né? A gente está vendo que precisa de bioinformatas, precisa de um monte de profissionais que a universidade tem um papel fundamental na formação dessas equipes, na construção de uma capacidade de pesquisa, porque biotecnologia não tem jeito. A bioeconomia é a marca do século XXI. E nós temos um diferencial como país e que nós não podemos desperdiçar. Podemos trabalhar na questão, né, de novos materiais, mas a biotecnologia está, sim, passando na nossa frente. E a gente tem profissionais e pesquisadores de referência ainda, né? E precisamos formar mais. E por que eu falo isso? Porque a gente precisa construir estratégias e políticas de Estado, não de governo, que incorporem isso. Entendeu? As estratégias podem até ser de governo, mas as políticas de ciência e tecnologia precisam ser políticas de Estado, porque é isso que dá segurança jurídica para as empresas, isso que dá perspectiva para carreiras na área de pesquisa, isso que dá atratividade para incorporar jovens pesquisadores, jovens estudantes na atividade de ciência e tecnologia, né? Nós precisamos de muitos pesquisadores, né? Hoje, TIC é um diferencial. Isso vai continuar, porque hoje nós ainda temos uma lei de TIC. Nós temos instrumentos, né, que favorecem a relação da atividade acadêmica com a atividade empresarial. Mas em biotech a gente não tem. Lá atrás, em 85, quando o ministro Acher pensou nisso, né, biotech era complexo porque era um investimento de infraestrutura muito alto. Ainda é, mas reduziu. E a gente hoje trabalha com conceitos como compartilhamento de infraestrutura laboratorial, inovação aberta, um conjunto de outros instrumentos, né, que a gente pode alavancar novas áreas onde nós ainda temos diferença. Ainda na questão da evolução do processo, eu, nesses 40 anos que eu acompanho, acho que a gente avançou muito. Avançou, seja na qualidade das construções de legislação, de instrumentos, de mecanismos que a gente veio construindo ao longo do tempo, no nível de participação, né, da comunidade científica, ou seja, nós começamos a rodar a triple hélice. Eu gosto do modelo de triple hélice, eu não vou somando mais hélices, porque eu como engenheiro que sou, quanto mais hélice, mais barreira ao vento eu tenho, eu posso reduzir. Então, eu prefiro o clássico modelo da triple hélice, né, onde a gente avançou muito na integração dos diversos atores, na complementariedade, na redução das vaidades e todo mundo dando a mão para um propósito coletivo. Então, eu acho que a gente avançou muito nos mecanismos de participação. O melhor exemplo e o grande exemplo para mim são as conferências. As conferências nacionais de ciência e tecnologia são um grande espaço, mas espaços de diagnose, de mapeamento, de levantamento. Nós precisamos robustecer as estruturas de Estado, a nível federal e a nível estadual, e hoje até a nível municipal, para a construção de políticas de educação, ciência e tecnologia, porque eu não posso dissociar educação de ciência e tecnologia, políticas, né, de inovação, que tem mais o braço empresarial, e aí
os avanços que a gente conseguiu com o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, com a Lei do Bem, que a gente vê como a Lei da Inovação, e o conjunto de legislações, né, elas foram crescendo, foram dando mais estabilidade e segurança, somado a uma situação de recursos mais estáveis, permite que a gente faça escolhas e defina prioridades. Eu acho que esse é o desafio, um dos desafios que a gente tem para o próximo ano, e eu não estou falando concentração integral, usar Pareto, 70%, 80% para prioridade, o restante para atender as demandas, né, das diversas áreas. Aí vai ser mais competitivo? Eu acredito que sim. Mas outro ponto que eu queria também ressaltar, eu faço sempre, eu gosto de lembrar isso sempre, que aí eu faço uma homenagem ao meu professor, né, de física experimental, o professor Ildeu, né, que é a questão da difusão para a sociedade do papel da ciência e tecnologia. Né? A proposta da Semana Nacional, hoje, o Dia da Inovação, o Dia do Cientista, o Dia da Cientista, o Dia da Mulher na Ciência, tudo isso é muito importante para a percepção pela sociedade do quão importante é investir em educação, ciência e tecnologia. Nós não estamos concorrendo com recursos para a saúde, para a educação, para a moradia, para a segurança. Nós estamos construindo condições melhores para termos a melhor alimentação, melhor segurança, a melhor saúde e a melhor educação. Os recursos de ciência e tecnologia não são recursos que concorrem com as outras funções básicas do Estado, mas são recursos que constroem as melhores soluções para que o Estado possa desempenhar o seu papel e cumprir a sua missão. Então, eu acho que os eventos de mostrar o que a ciência é e faz pela sociedade são cada vez mais relevantes, porque muitas vezes as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, não conseguem perceber. Uma das coisas que me deixa muito triste é quando uma universidade entra em greve e ninguém se preocupa com isso. E fica quase uma manifestação única do ambiente universitário. A universidade, sabe, é o locus de geração de conhecimento de uma população, de uma nação. Né? É algo que tem que ser tratado com muito carinho e com muita atenção. Né? Então, eu acho que são algumas coisas que eu vejo que a gente precisa avançar nesses novos desafios, e isso está explicitado em políticas de Estado e em estratégias de governo, nas 3 instâncias de política pública. Acho que eu já falei Paulo, muito, eu acho que falei Paula, muito. não, Paula, foi uma aula importantíssima, e especialmente que fica gravado e as pessoas podem acessar e distribuir e compartilhar para que outras pessoas saibam o que aconteceu ao longo desses anos. Uma das coisas que eu acho que você não abordou foi a questão da integração com os parques científicos internacionais, ou seja, uma política de ok, repatriação de cérebros, mas também, não só a repatriação, mas a integração entre e conexões que fluam o tempo todo para fazer o tal do leapfrog no nosso ecossistema. O que que você acha disso? Quer dizer, como que a integração internacional do ponto de vista de uma política de Estado, pode nos dar um salto competitivo. Sandra, só um pouquinho antes, a Sandra já colocou essa questão, vou colocar uma outra aqui, porque fica de olho no peixe, outro no gato, no relógio também, né? Tem uma coisa, Paulo, que acho que tem muito a ver com, acho que é uma sensação que muitos de nós temos aqui, né? Que é perceber a clareza que nós temos de pessoas que estão em posição, muitas vezes, de liderança, né? Você atuou durante um período grande, né? Como secretário, né, de desenvolvimento no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, aliás, desenvolvimento, aliás, aliás, no Ministério, aliás, você estava no MCT, perdão, desculpa,
né? E depois como ministro, né, de Ciência e Tecnologia, e a gente percebe, né, que uma pessoa com esse grau de clareza, muitas vezes as dificuldades que tem, na verdade, de colocar as coisas em prática, né, Paulo? E aí, queria, junto com, depois que você comentar com a Sandra, nós falar um pouco sobre essa visão também do, talvez, o papel que a gente tenha como sociedade nessas políticas todas, né? Porque falar que a gente tem que ter política de Estado e mais recursos, uma previsibilidade, uma série de coisas, a gente há bastante tempo tem, né? Mas a gente percebe que isso não tem acontecido, né? E com os riscos também temos algumas interrupções, né? Então, só para deixar essa pergunta já na fila também, tá, Sandra? Porque aí já aproveitando aqui uma coisa encadeia na outra também. Tá. Sandro, se você me permitir, eu vou começar pela do Henry, tá? Porque eu acho que a gente, quando nasceu, né? Quando nasce o Ministério, a gente tem que fazer essa linha do tempo. Você já tinha políticas setoriais de tecnologia, não de ciência, de tecnologia. Então, eu tinha os programas do MAPA, Ministério da Agricultura, os programas do MIC, da Indústria e Comércio, eu tinha programas de energia, né? Petrobras, Eletrobras, eu tinha programas na área de telecomunicações, né? Ou seja, eu tinha políticas setoriais. Essas políticas setoriais têm maior dificuldade, aí eu entendo a pergunta do R, na articulação. Ciência e tecnologia é transversal. Ele não tem que fazer pelo, mas ele tem que fazer com. Então, construir estratégias na área de alimentação, na área de energia, na área de saúde, né? Você tinha estruturas paralelas com uma única diferença, tirando o setor de energia e mineração. Não tinha recurso, não tinha instrumento. Talvez essa seja a grande vantagem que o Ministério da Ciência e Tecnologia tinha e lhe deu força de existência até os dias de hoje. Os instrumentos, as leis de incentivo, né, os recursos reembolsáveis e não reembolsáveis, estavam todos no Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas as demandas, algumas das competências não estavam. Então você viu, por exemplo, e esse é um exemplo emblemático, eu estava na escola quando começou o Águas Profundas no Departamento de Engenharia Civil na área de infraestrutura. Petrobras ia lá, punha dinheiro. Os colegas do Departamento de Infraestrutura eram fomentados pela Petrobras. O setor de telecomunicações, né? Mesma coisa. Entendeu? Tinha recurso, tinha política própria. Esse é um equívoco. Quando eu falo de política de Estado, é política de país, Henry. É o interesse maior do país no desenvolvimento. Né? Não é corte setorial, não é lobby empresarial, é política de Estado de que a ciência e a tecnologia vai contribuir para o desenvolvimento inclusivo e sustentável do país. Então, é nesse ponto. Isso envolve muita articulação. Né? Em política pública, em estrutura de política pública, em vários países do mundo, acham que isso foi uma posição defendida há muito tempo pelos colegas da MEI, que isso tinha que ficar vinculado direto ao presidente da República, né? Como uma estratégia, né, de fazer acontecer isso. Isso tem que ser discutido, principalmente porque na hora da discussão orçamentária, quem define é o Congresso Nacional. Então você acaba perdendo. Então, eu acho que isso é um dos desafios que a gente tem, porque é uma briga por caixinhas, né? Até hoje, né, dois instrumentos, e não é uma crítica, dois instrumentos de política pública fundamental na área de ciência e tecnologia, que é a propriedade intelectual, estou falando do INPI, metrologia, estou falando do IMET, estão vinculados ao setor da indústria, no Ministério responsável por desenvolvimento industrial. Só que quando eu falo em propriedade intelectual, quando eu falo em metrologia, eu não falo só de indústria. Né?
Quando eu falo de agronegócio, eu não falo só de mapa, né? Então, é essa visão integrada e articulada e de trabalhar com é um desafio na máquina pública, nas 3 instâncias. E isso a gente consegue racionalidade de esforços, economicidade e resultados mais rápidos e melhores, né? Mas é um desafio da máquina pública, né? Da gestão pública. Quando você fala da cooperação internacional, né, a nossa ciência e tecnologia, por mais que nossos pesquisadores sejam internacionalizados, né, a nossa ciência e tecnologia é baixo nível de internacionalização, né? Os grupos de pesquisa têm pesquisadores que têm interface internacional. Esse é um braço que a gente tem que avançar muito, né? Sem dúvida, a questão da cooperação internacional, a questão da capacidade de construir soluções conjuntas. Gente, nós temos quase 8 países amazônicos. A pesquisa amazônica não pode ser só uma pesquisa dos colegas que estão lá no Amazonas, no Pará, Rondônia, Acre. Eu atravesso um rio, eu tenho Bolívia, eu tenho os países da Amazônia Legal, que tem que se fazer junto. A barreira física não para o ambiente de pesquisa científica, né? Alguns materiais são estratégicos, né? Então, eu acho que essa é uma questão, né, que é um dos desafios que a gente tem, que é a internacionalização. E mais, você falou em repatriar, né? Hoje em dia é muito complexo, em função de déficits sociais que nós temos na nossa realidade brasileira, um pesquisador que está tendo a oportunidade de formar seus filhos no exterior, de ver sua família atendida do ponto de vista saúde e socialmente lá fora, querer voltar. Não é uma questão de salário e só de ambiente. É muito mais complexo. E aí, nesse sentido, hoje, a gente tem que manter eles atuando em rede. Hoje, se a gente pudesse repatriar, do ponto de vista de atuação em parceria, projetos de pesquisa em rede, incorporando brasileiros que estão no exterior, o ganho seria muito significativo. Inclusive com remuneração para esses pesquisadores. Hoje não precisa estar fisicamente aqui. Era fundamental que a gente trouxesse para trabalhar com os pesquisadores que aqui estão, pesquisadores brasileiros que estão lá fora. Esse é um desafio, porque a gente não pode abrir mão desses cérebros, desse capital humano, que muitas vezes é fruto de investimento da sociedade brasileira. Não sei se te atendi. Não, eu concordo totalmente com a sua visão. Tem uma pessoa, tinha uma Lawson, queria fazer É uma pergunta? o Lauton Benatti, né? Lawton, Eu pedi até para ele anotar aqui no chat, aqui, né, para ajudar na organização, né? Os colegas que tem também, porque ajuda, Lauton, que ajuda a gente a encadear um pouco também as ideias, né? Mas, Paulo, vou fazer uma provocação para você agora, hein? Você falou agora há pouco que você é engenheiro, que a hélice tripla, né? Era, vamos dizer, a tradicional que a gente tinha, né? Mas eu estou arriscando dizer ultimamente, Paulo, que se tem uma coisa que a gente tem que inovar aqui no Brasil, quando a gente fala de inovar e fazer coisas diferentes mesmo, né? Não é só inovação tecnológica, é inovar na forma com que a gente exerce cidadania, sabe, Paulo? Porque você está até citando uma coisa, né? Quem vai definir o orçamento é o Congresso. Mas como é que a gente faz, né, para que o Congresso sensibilize as coisas? Se a sociedade não tiver mobilizada e sensibilizada, provavelmente aliás, às vezes até em direção oposta, né? Muitas vezes você tem grupos aí até que falam da redução de investimentos públicos, por exemplo, em ciência e tecnologia, só para citar um exemplo, né? Então, mas eu queria deixar essa provocação, Paulo, essa questão mesmo, né? Ainda mais para quem já esteve ali, né? Ali no Ministério.
dessa mobilização da sociedade, que é uma coisa que eu, sinceramente falando, não vejo, e um pouco do que a gente até procura fazer aqui pelo TBA é isso mesmo, né? Esse letramento, entender como funcionam as coisas, a gente poder ter uma participação maior também, né, Paulo? Você poderia fazer alguns comentários? E outra coisa também que eu já vou deixar outro ganchinho, Paulo, enquanto o Lauton aí, o pessoal está anotando as perguntas também, é a questão de descontinuidade de alguns projetos que são muito interessantes, né? A gente até teve uma conversa anterior aqui ao nosso encontro, falando, por exemplo, da estratégia de inovação no turismo, né? Que chegou a ser veiculada, mas acabou não sendo nem implementada, né, Paulo? Mas só vou deixar essas duas questões, né? Essa questão de inovar na forma com que a gente exerce cidadania e essa questão também da descontinuidade ou, às vezes, até de não implementação de algumas políticas públicas ou de algumas estratégias que podem ser bem interessantes também. Tá. Primeiro que eu acho que ruptura de instrumentos é algo que a gente deve, né, acabar com o instrumento ou substituir se ele não cumpriu sua missão. Tá? Então, é fundamental que a gente tenha um processo de avaliação. Né? A Sandra usou um termo em um determinado momento de modismo. Ciência e tecnologia não é modismo. É geração de conhecimento. Geração de conhecimento, né, você pode ser acelerado ou desacelerado em função de necessidades. Então, esse é um ponto. A participação da sociedade é algo que tem a ver com clareza pela sociedade do papel que a ciência cumpre. Né? A minha geração, o inventor era o Pardal, né? O professor Pardal. O cientista, a gente, quando lia muito, pensava no Einstein. Né? Esses dois personagens que eu gosto de lembrar, muitas vezes eles estavam tão distantes da grande maioria da sociedade que nos colocava numa redoma. E, infelizmente, a universidade, né, cumpriu muitas vezes esse papel de redoma. Então, eu acho que a percepção pela sociedade, que vai levar a sociedade a cobrar mais da comunidade de educação, ciência e tecnologia, vai o dia que a gente derrubar o muro da universidade. Porque a universidade é o principal locus de educação, ciência e tecnologia. Então, eu acho que esse derrubar muros, né? Como abrir a sociedade? Não, mostrar o que a universidade faz em educação, pesquisa e extensão. Porque é muita coisa. Só que, muitas vezes, nem o pesquisador da sala ao lado sabe o que seu vizinho está fazendo. Porque a gente criou como uma estratégia, né? Aí é uma posição muito pessoal, como uma estratégia de fomentar e permitir que o recurso passado fosse aplicado por conta de legislações de controle, todo o nosso fomento à ciência e tecnologia foi feito em pessoa física. Eu apoiava o pesquisador. Eu transferia dinheiro para a conta do pesquisador. E aí o laboratório era do pesquisador. Os alunos, né, das bolsas vinculados àquele projeto de pesquisa iam na linha do coordenador do programa. Ou seja, um modelo que foi importante, que precisa ser revisto, precisa ser trazido para a realidade. Né, eu brinco, a gente agora tem que apoiar a ciência dentro de um conceito de PJ, né, pessoa jurídica, institucionalidade, para que essas bases se fortaleçam. As pessoas são parte dessa base. Esse é um ponto. Um outro ponto é mostrar o que está sendo feito. Eu estou aqui em Guarapuava, né? Não tem uma semana que eu não descubra, né, uma coisa nova aqui no interior do Paraná. Um dia desse eu fui apresentado a uma pesquisadora que tem 4 estudantes de doutorado com ela vinculado, fazendo pesquisa de nanotecnologia, né, na área de fármaco, Henry, né? A área que você atua. Está aqui sozinho. Aí você descobre um outro pesquisador, né,
que está fazendo um trabalho na área de nanotecnologia focado na agricultura para filtragem. E, às vezes, eles, atuando em nano, não se falam. E aí não tem equipamento, que se eu somasse os equipamentos dos dois, né, isso alavancava muito mais. E aí vem a seguinte observação que eu trago, que a gente tem esforços de várias gestões, da gente ter os nossos laboratórios nacionais, os nossos laboratórios de referência, laboratórios multiusuário, que toda a comunidade científica brasileira tem acesso, né? Um grande exemplo que eu gosto de dar é o Sirius. Não dá para pegar acelerador de partículas e espalhar em todas as unidades da federação. Tem que concentrar. Mas eu preciso ter, não apenas nessa área, eu tenho que ter, naquelas áreas que são estratégicas para a ciência brasileira, laboratórios de referência nacional que não tenham donos, sejam da sociedade científica brasileira. Isso é fundamental, até para atrair jovens pesquisadores, né? Essa é uma questão fundamental. E com isso eu vou mostrando o que a ciência faz. Porque a população brasileira, e eu estou falando no nível da escola, ele nunca entrou num laboratório, né? Ele nunca viu uma solução química se desenvolver e aprende no papel, né? Se eu for falar lousa aqui, vamos me chamar de velho, mas ainda tem isso. Entendeu? O que eu quero dizer é que a gente tem que dar um salto, e esse salto passa por abrir a universidade para a sociedade. Quem tem que brigar por dinheiro para a sociedade não somos nós que estamos na área de ciência e tecnologia, é a sociedade brasileira. Pressionar os nossos representantes. Porque senão eles vão canalizar para onde? Para aquilo que está no dia a dia da sociedade. É saúde, é segurança, é emprego. O que adianta emprego de salário mínimo, gente? Eu tenho que gerar para filhos e netos empregos de qualidade, como está acontecendo na área de TI. Que os meninos nem terminam a faculdade porque se empolgam pelo retorno financeiro da atividade que estão fazendo. Esse não é o caminho, a gente precisa formar mais gente. Ele pode ganhar dinheiro, mas ele precisa estar formado. Ele não tem que se contentar com o salário de hoje. É com o propósito de vida, né? Então, eu acho que a gente precisa avançar muito nisso, Henry, né? E num espírito de cooperação, né? Hoje, eu e um grupo de amigos, a gente defende, a gente tem que ter um propósito coletivo, a gente tem que construir isso de forma coletiva, toda a comunidade, do setor, da área do conhecimento, do território, e tem que ter ganho coletivo. Se nós não tivermos ganho coletivo para a sociedade, para a comunidade científica e tecnológica, o Estado não cumpre o seu papel no apoio à ciência e tecnologia, né? E aquilo que você colocou, Sandro, hoje eu não posso me fechar dentro da realidade brasileira, até porque hoje, felizmente, os nossos pesquisadores todos falam inglês, né? As crianças já estão falando inglês, estão aprendendo inglês na internet, não precisa nem fazer cursinho, né? Então, hoje a lógica é de internacionalização. As pessoas não podem, né, pensar no mercado local, no território, no espaço nacional. Tudo tem que ser feito com uma visão internacional. O Silvio Meira, isso tem muito tempo, ele uma vez falou para mim, Paulo, a gente na educação devia concentrar o ensino, né, em duas bases, inglês e matemática. Matemática por causa da lógica e inglês para você entrar no mundo. Semana passada, Sandra, eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui num município que a gente acompanha há bastante tempo aqui no Paraná, chamado Açaí. É de cultura, é bem pequenininho, próximo a Londrina, de cultura oriental japonesa, né? População de 10 mil habitantes. E ele se candidatou a um prêmio internacional, a uma comunidade internacional que ele faz parte hoje
das 200 cidades que têm o conceito de comunidade inteligente. E eu fui convidado a participar da entrevista lá com o pessoal que veio da Inglaterra para avaliar essa experiência de açaí. E uma coisa que chamou muito atenção, né, dos avaliadores é que tinha lá um conjunto de alunos do ensino básico que todos falaram com os avaliadores em inglês. É muito Eu tô... orgulho, É muito orgulho, muito né? orgulho. Porque isso é um asset, é realmente um desafio aqui, né, no Só que Brasil. você já tem isso no Brasil e a gente às vezes não valoriza. Tem até uma pergunta aqui do Lawton, que foi quem levantou a mãozinha. Ele falou assim que muitas startups brasileiras não fazem esforços para a internacionalização, em partes pelo tamanho continental do nosso país. Como ele é muito grande, nós temos vários países aqui dentro. Será que existe um conforto por parte dos empreendedores, conforto entre aspas, né, aqui no Brasil, por conta do mercado gigantesco que temos acesso, ou é mais uma coisa de mentalidade? Vamos lá. A gente tem que pensar que existem startups e startups, né? A maior parte das startups são de vida curta, né? São empresas que identificam, né, são empreendimentos que identificam uma necessidade local, atende a necessidade, o ciclo de vida é quase que o produto. Empresas que querem escalar, né? E nesse momento eu estou tendo oportunidade de monitorar uma na área de genômica. Se quer escalar, tem que pensar internacionalmente. Você não escala se pensar o mercado local, mesmo o mercado brasileiro. Entendeu? Então, pensar internacional é pensar, inclusive, parcerias para você entrar em novos mercados, inclusive no país. Então, o grande problema é que a maior parte das nossas startups se contentam com o mercado local. Elas têm ciclo pequeno, né? Eu e o Henry somos companheiros de longa data no Inovativa. As pessoas acham que se faturar um salário razoável é sucesso. Não. Startup não pensa em salário, pensa em escalar faturamento, né? Isso não tem nada a ver com salário, tá? E muitas vezes a gente ainda é de um momento, né? Eu brinco, né? Quando eu falo isso, tem um monte de gente, meus amigos da economia me batem. Salário foi uma coisa que nasceu e morreu no século XX. Hoje a gente tem que pensar em oportunidade de trabalho. E oportunidade de trabalho está relacionado à sua capacidade de resolver problemas. Se o problema é muito importante, você vai ter uma boa remuneração. Se o seu problema é pouco importante, você pode nem ter remuneração. Por isso que algumas startups não conseguem faturar. Não se consegue monetizar. Tem uma outra pergunta aqui do Rafael Sanson. Quais as melhores práticas ao redor do Brasil e do mundo que você pode citar? Eu acho que ele se refere exatamente ao desenvolvimento do ecossistema, né, de inovação, que você Vamos lá. poderia ter visto ao longo da sua carreira. Eu visitei muita coisa, vi muita coisa, interagi muita coisa, né? Nos 4 anos que a gente estava no Ministério, a gente se concentrou muito no modelo coreano por causa da gestão, da preocupação com monitorar os impactos e resultados. Mas é muito difícil a gente replicar em função das especificidades que a gente tem no contexto brasileiro. Nós somos 27 países. Então, pode existir uma solução que seja boa para o Nordeste, que com certeza não é a mais adequada para o Sul. E essa é uma das coisas que a gente tem que pensar em políticas regionais de ciência e tecnologia. É a forma efetiva
da gente não deixar ninguém para trás. Políticas nacionais, ou a gente levanta muita régua e fica muita gente para trás, ou a gente baixa muita régua e trava o avanço. Então, se nós tivermos, lógico, tem que ter instrumentos que são políticas nacionais, uma política espacial, uma política na área de energia, né? Tem áreas, uma política na área de defesa, né? Ciência e tecnologia, em algumas áreas, são políticas nacionais. Agora, se eu penso saúde, se eu penso alimentação, se eu penso mobilidade, se eu penso habitação, eu, nesse momento, até porque eu estou fazendo um doutorado, eu estou pensando até a geração de energia, né? Pensando regionalmente, porque com o impacto de mudanças climáticas, isso vai afetar os territórios. Então, a produção de energia renovável vai mudar, entendeu? Por conta das mudanças planetárias, de mudanças climáticas. Então, pensar em políticas regionais, não deixando ninguém para trás. O que é não deixar ninguém para trás? Eu vou precisar investir nesse momento mais no Nordeste, na Amazônia, no Centro-Oeste, porque a gente conseguiu avançar a infraestrutura do Sul-Sudeste. O Sudeste não pode continuar sendo captador de recursos federais no patamar que tem hoje, porque senão você amplia o gap. Eu tenho que reduzir o gap. Eu, reduzindo o gap, eu facilito a cooperação interna. Não é alguns puxando e os outros indo a reboque. O nível de participação tem que ser igualitário. Entendi. Muito interessante. Harry, nossa, Vou pegar, pegar avançou. uma A gente se perdeu no tempo aqui. A eu não gente já tô está vendo. avançado na hora. Paulo, você é muito. Eu ficaria horas ouvindo aqui as histórias e sua opinião. Muito, muito interessante. Tem muita coisa que a gente pode fazer junto. O TBA tá aqui para exatamente fomentar e conectar o ecossistema, ou todos os players do ecossistema brasileiro e do brasileiro com o internacional. Então, assim, acho que a gente está alinhado e muito, muito obrigado por sua aula, que eu posso chamar de aula. Não, Ah, conversa. é uma boa É, conversa mesmo, né? A vantagem que a gente tem, né, gente, eu acho que é uma coisa bacana, né, é que o Paulo ele está conosco aqui no TBA desde o início, né? Logo que a gente começou as atividades, aliás, muito antes, aliás, o TBA a gente tem que 4 meses de aniversário que vai fazer do lançamento no Brasil, mas quem está conosco aqui sabe, né? A gente está nessa jornada há mais de 10 anos, com muitos dos colegas que estão aqui conosco, né? Então, esse exercício, na verdade, de a gente poder exercer essa cidadania. Aliás, a gente costuma falar, né, Sandra? Advocacy o advocate é uma coisa, mas advocacy é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer no Brasil. Não tem nenhuma palavra para você falar assim em português, uma tradução direta, né? Que seja isso, né? Esse exercício da gente fazer essa cidadania mais participativa, procurando trabalhar com políticas públicas, assim por diante. Paulo, eu não sei se nas nossas conversas que a gente teve até em outros momentos, se eu cheguei a comentar com você, ou se você, independentemente das nossas conversas, conheceu o projeto do CDR, Centro de Desenvolvimento Regional, que era um projeto do MEC, que foi Sim. operacionalizado pelo CGEE, né? Sim. Na minha opinião, de tudo que a gente está falando, e ainda mais que partiu do próprio MEC, né, que é uma coisa interessante, é um dos programas assim com um potencial maior para fazer aquilo que você comentou, né, de aproximar a sociedade das universidades, das ICTs, trabalhar com desenvolvimento regional, com uma coisa que as cidades até conseguem perceber, né? A região consegue perceber a importância, né, da gente ter um sistema tanto, né, de universidades como de ciência e tecnologia próximo ao local. E a gente estava falando até com o Anderson, né, Sandra, outro dia, né, que o Anderson é diretor lá do CGE, também sobre esse é um projeto que parece que até ficou com recursos
contingenciados, né, em stand-by ali no Ministério da Educação, e a gente vê, né, como que é importante uma coisa que poderia estar tendo expansão, de repente está passando por um momento de restrição, né, Paulo? Não sei se você conhece, acho que você abanou a Conheço, cabeça, eu conheço. Eu poderia conheço porque falar um pouco sobre ele. eu tive um momento lá no Conselho do CGE, a questão, e hoje a gente tem um instrumento no MEC, e eu tive possibilidade de interagir muito com esse pessoal, que é a rede de IFs. Né? Os institutos federais são a maior rede de geração de conhecimento e de capacitação de capital humano que a gente tem no país. Mais que as universidades federais, porque eles estão o mais próximo possível da sociedade. Ele é um resgate. Eu conheço essa história desde o tempo que eu tive no MEC, quando a gente repensou as escolas técnicas, depois as escolas agrotécnicas, e a solução dos IFs foi uma grande sacada, e é uma rede que faz chegar, e isso que eu acho que é importante, a educação e a educação de ensino superior, onde o cidadão está, onde o jovem está. Né? Você evitar o deslocamento, né? Eu vivi isso em várias regiões do Brasil, né? De jovens que no final do dia pegavam um ônibus escolar e iam para o município mais perto, que geralmente e depois voltar e no dia seguinte começar a jornada de trabalho. E esse é um ciclo do aprendizado que hoje está muito favorecido. Eu dou um exemplo pessoal. Eu estou fazendo um doutorado em bioenergia no interior do Paraná. Há 20 anos atrás, as pessoas aqui, às vezes, para estudar, tinham que se deslocar para fazer graduação em municípios menores para fazer o ensino médio. E hoje você está chegando com especialização, com mestrado e doutorado, né? Ou seja, hoje não busca o conhecimento quem não quer. Só que muitas vezes as pessoas não sabem disso. As pessoas precisam estar alertadas dessas oportunidades. Porque a gente precisa cada vez mais de pessoas qualificadas. Né? As pessoas, o desemprego estrutural é real. As pessoas não serão empregadas no que faziam. Elas precisam se qualificar. E o melhor locus para qualificação é o ambiente das instituições de ensino, que cumprem um novo papel. O EAD é importante? É, mas os espaços de educação são lugares privilegiados, porque são ali que a gente pode errar, a gente pode criar rede, a gente pode construir processos coletivos. E eles passam a ter um papel fundamental, em especial um país continental como o nosso. Esse é o grande repensar que as nossas instituições de ensino superior precisam fazer. Eles passam a ter um papel chave numa sociedade do conhecimento. Né? Eu vejo assim, entendeu? E esse projeto de desenvolvimento regional, né, é uma pena que ele fica aquela coisa, fica disputando recurso. A gente tem que ter recursos para ciência e tecnologia daquilo que é estratégico fazer. Dissociar desenvolvimento regional da indução de ciência e tecnologia é tiro do pé. Não se fará desenvolvimento regional, ativação de economias locais, sem a contribuição de educação, ciência e tecnologia. Isso é chave, isso é um novo modelo, né? Isso é um novo modelo organizacional dos territórios. Desenvolvimento territorial sem educação, ciência e tecnologia não existe. É frágil. Porque fábrica eu desmonto, monto e desmonto. Conhecimento eu fixo pessoas. Perfeito. Ô, Paulo, Paulo, eu tenho mais uma pergunta aqui que surgiu do Félix, sobre como você avalia o papel da BTI em quase Na BIP. a BIPT em quase A BIP. 44 anos de existência. Que novos desafios você acredita que a BIPT poderia assumir para continuar a justificar sua existência? Vamos lá, eu conheço a BIP desde o início, quando foi criado pelos colegas do CNPq, e longamente tinha uma interação muito forte quando estava no SEBRAE, na gestão do professor Linaldo Cavalcante, um dos grandes baluartes do desenvolvimento regional
base em ciência e tecnologia nacional. O que eu vejo é o seguinte: as organizações representativas precisam mudar. Elas têm que ter novos papéis. Isso é geral. São empresariais, dos trabalhadores, das institucionalidades. Tudo muda. As empresas talvez sejam as organizações que mais mudam rapidamente, que se elas não mudarem, elas quebram. As organizações, principalmente aquelas que de alguma forma têm vinculação com recursos públicos, sobrevivem, mas é uma morte lenta. Então, mudar, se adaptar às novas realidades é fundamental. Não basta ter idade. A gente não tem que ficar olhando pelo retrovisor. A gente tem que olhar para frente. Olhar para o retrovisor é para não cometer os mesmos erros. Erros a serem cometidos têm que ser erros novos. Esse é o desafio que a gente tem em algumas organizações representativas que a gente tem. E se sentir incomodado sempre. Porque sair da zona do conforto é a principal estratégia da gente evoluir. Perfeito. Paulo, a gente está caminhando aqui, né, Sandra, aqui para o Tem mais nosso. uma pergunta, Henry. Faz aí a pergunta última. Na verdade, eu vi que tem uma pergunta aqui do Marcelo Mello. Era essa que você viu, Sandra? Não, não, é da Lene Azevedo. Qual a Ah, opinião do Paulo sobre modelos e formas de eu, é que, na verdade, preocupado com uma coisa, que, pessoal, a gente costuma falar que reunião boa tem horário para começar e para terminar, né? E a gente está caminhando aqui para 10h30, que é o horário que muita gente reservou para estar aqui com o Paulo, né? Paulo, eu sei que a gente dá aquela pedida, né? Porque depois que a gente termina de gravar a nossa reunião, a gente fica no nosso terceiro tempo, que a gente vai ter até mais chance de conversar, abrir o microfone para todos aqui também. Não sei se o Paulo consegue ficar um pouquinho mais conosco também, Paulo, mas para a gente fazer aqui um fechamento aqui do nosso encontro, Paulo, e a gente está no início aqui da jornada do Tech Brasil Advocates, né? Você tem acompanhado a gente desde o início, estado aqui nas nossas reuniões também. Eu queria, talvez, pedir para o Paulo agora, antes da gente fazer a interrupção da nossa reunião e depois passar para essas algumas outras interações adicionais, eu queria pedir para o Paulo para deixar uma mensagem aqui, né, de alguns minutos finais que a gente tem antes da gente fazer o final da nossa reunião, Paulo, sobre uma organização como o próprio TBA, né? Assim como o Félix, o Paulo foi, inclusive, está aqui conosco também hoje, né? Paulo, né? O Félix, muito bom, vocês que são da equipe estar aqui conosco hoje, mas uma mensagem aqui para os próprios colegas que estão aqui no TBA conosco hoje, e a gente está começando essa jornada aqui agora de uma forma um pouco mais organizada também, né? Aliás, antes da gente passar para essas palavras finais, eu vou pedir até para os colegas que estão aqui ainda presentes, para a gente fazer aquele registro de imagens, sempre que a gente gosta de fazer as nossas reuniões, né, Sandra? Pedir para as pessoas que estão por aqui, né, se puderem abrir aqui as câmeras também, nessa fase final aqui que o Paulo vai fazer os comentários. Mas vamos lá, Paulo, aqui em 3 minutos aqui, palavras finais Tá, aí para os colegas do TBA. vamos lá. Primeiro, agradecer. Eu acho que é beneficiado pelas tecnologias da informação e comunicação, a gente tem que conversar mais, né? Eu acho que a gente está chegando numa maturidade na ambiência de ciência e tecnologia brasileira que a gente tem que ficar mais desarmado, conversar mais e construir coletivamente. Todos nós temos o mesmo propósito, que é o avanço da ciência e tecnologia nacional, mas principalmente que isso impacte na qualidade de vida da nossa população. Se não for para isso, não justifica fazer ciência e tecnologia. Quem tem que ser beneficiário da ciência e tecnologia nacional é a população brasileira. Isso tem que impactar efetivamente no ganhos de qualidade de vida para a nossa população. E tem várias formas de medir isso. Só que todos nós temos que comungar desse mesmo propósito. E aí, né, abrindo mão de vaidades, né, abrindo mão de coisas de cunho mais pessoal, trabalhar no coletivo. Como eu vi que alguém mandou um recadinho aí, pensar muito fora da caixinha. As soluções que nós usamos muitas vezes não são mais as mais adequadas. Vamos fazer diferente, vamos inovar,
né? A gente precisa inovar na área de gestão de ciência e tecnologia. Os modelos que nós praticávamos, eles foram bons, foram exitosos, só que precisamos fazer mais com menos, mais com mais, porque nós precisamos engajar mais pessoas, mais instituições, e isso transbordar para mais pessoas. Fazer mais com mais e para mais é o grande desafio. Eu dou um exemplo concreto. Os nossos recursos estão crescendo. Se nós operarmos como a gente operava recurso menor, não temos capacidade física. Não é contratando gente que a gente vai resolver, é fazendo diferente, com competência, com critério, com controle. Para que a gente não seja questionado que agora que vocês têm mais recursos, ou não conseguem utilizar, ou gastam mal. A gente tem que continuar fazendo como sempre fez na área de ciência e tecnologia, com critérios de mérito, com critérios de responsabilidade, mas principalmente com a visão de benefício para a sociedade. Esse é o grande desafio que vai reconhecer o papel do cientista e da cientista brasileira para o país. Perfeito, Paulo. Bom, com isso a gente faz um agradecimento aqui ao Paulo, né? E a gente já daqui a pouquinho vai fazer o encerramento da nossa reunião. Mas como é tradição aqui já na nossa casa, né, Sandra? A gente costuma aqui, né, fazer primeiro uma salva de palmas para o Paulo Alvim aqui, né? E com agradecimento a todos. E a gente segue aqui, tá, pessoal? A gente vai fazer a interrupção da nossa gravação aqui, mas a gente segue aqui, quem puder um pouquinho mais no nosso terceiro tempo, né? A gente tem previsto, né, Sandra, para os próximos encontros aqui. Acho que a Sandra já estava preparando alguma coisa também, né, Sandra, sobre a questão de levarmos, né, algumas propostas aí agora, né, para Nós queremos ouvir da Brascom, ABS, a CESPRO e startups, a B Startups, as propostas para os prefeitos em ciência e tecnologia. O que eles deveriam levar em consideração e se existem algumas propostas para que os prefeitos absorvam esse tipo de informação. Sandra, me permite fazer uma observação? Sim. Aqui a gente, em Guarapuava, a gente tem um fórum, né, municipal de ciência e tecnologia, né? Eu já encontrei isso aqui quando cheguei, só me somei ao grupo, né, represento a minha instituição nesse fórum, e a gente construiu no fórum uma carta. Então, amanhã nós estamos integrando individualmente a cada um dos 4 candidatos a prefeito a contribuição, né, do Fórum Municipal. Esse é um mecanismo que eu acho que a gente tinha que começar a praticar, colocar na agenda de prefeitos, de governadores, de presidentes da República, a questão da ciência e tecnologia. E eu acho que vocês, a nível nacional, podem cumprir esse papel também. Com certeza. É por isso que a gente quer ouvir as instituições nacionais e levar isso de uma forma mais estruturada e tentar a conexão, a convergência de todas elas, né? Das principais para pegar os pontos mais críticos, vamos dizer assim, né? E a diversidade também, né, Sandra? Porque muitas vezes você pode até ter grupos que pensam de forma diferente, mas o Sim. fato, né, de pensar ciência, tecnologia, inovação, levar tecnologia, né, e com essa visão que você colocou mesmo, né, Paulo, com impacto na sociedade. Só um comentário, né? Muitas vezes a gente se fala disso, mas na hora de medir, mede por quantidade de paper e número de patentes, né? O que não necessariamente vai matar a fome e melhorar a vida das pessoas, né? Muitas vezes longe disso também, né? E aí até o comentário que a gente acabou fazendo um encontro até com alguns observatórios um pouco diferentes, né? Até o Observatório Social do Brasil, por exemplo, que ficou numa reunião nossa aqui já de alguns dias também. Fica um convite para todos poderem assistir não só essa gravação aqui, mas outros materiais bem legais aí no TBA, né? E para a gente fazer o encerramento aqui na nossa gravação, então mais uma salva de palmas aqui. Quem puder ficar um pouquinho mais, seguimos aqui no nosso terceiro tempo. Até a próxima!